Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Esse é o desfecho do Evangelho de São João. São verdadeiramente os últimos versículos na sequência daquele Evangelho no qual Pedro afirma o seu amor por Jesus 3 vezes depois da sua pergunta e que ouve dele aquela frase enigmática sobre ser conduzido quando for velho e levado a um lugar onde não quer por outro. Então, ali o autor, São João, tinha dito que Jesus falou aquilo para se referir ao modo como Pedro haveria de glorificar Jesus. E nós entendemos então que era um prenúncio do martírio de Pedro. Agora, na sequência, Pedro vê o discípulo amado, que é o mesmo que na última ceia então havia perguntado sobre o traidor, reclinando a cabeça no peito de Jesus, e pergunta: o que vai ser deste? Jesus diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, se a gente coloca esse texto de hoje junto com aquele de ontem, é claro que fica para nós esta sugestão de que isso significaria uma maneira de dizer que São João, que o discípulo amado não morreria. O próprio autor diz que Jesus não falou que ele não morreria, mas correu essa notícia entre eles. Em todo caso, eu acentuo 2 momentos especiais dessa passagem que nós ouvimos. A resposta de Jesus para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? A relação da glorificação de Jesus com a colaboração dos seus discípulos é uma obra pessoal. Cada um tem a sua história. Se a história dele é diferente da sua, isso não importa a você. Jesus diz a ele: tu segue-me. É isso que importa. Esse é um ensinamento útil para a nossa vida. Nós vivemos praticamente a nossa história quase toda procurando, fazendo ou tentando identificar esquemas, padrões. E, de fato, nós dependemos um pouco disso, porque nós vivemos em sociedade, temos necessidade de buscar identificação com uma sociedade, com um grupo, com a igreja, com a família. Mas a verdade é que o nosso caminho diante de Deus é um caminho individual, é um caminho singular. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história. E vale a pena, então, diante de Jesus, a gente ter coragem de se colocar assim, como um ser único, porque é assim que Jesus nos vê, é dessa maneira que ele nos olha. E depois a outra coisa que eu gostaria de destacar é o final do Evangelho, quando então o autor do Evangelho, São João, diz: este que Jesus disse que não morreria, ou melhor, que permaneceria, e sobre o qual disse a Pedro: que te importa isso? Então, esse discípulo é o que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Então é como se fosse uma assinatura do autor do Evangelho, de São João.
Mas o desfecho do Evangelho, ele já tinha feito esse desfecho também no final do capítulo 20, agora no final do capítulo 21, que de verdade é o encerramento do Evangelho. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Não propriamente a gente quer com isso dizer que se trata de uma questão de literatura ou de historiografia. Afinal de contas, a vida de Jesus foi muito curta, 33 anos, sendo que de vida pública apenas 3 anos. Então a gente poderia dizer, não, 3 anos daria para escrever, olha, com detalhes aí, não seria o personagem da história sobre quem mais se escreveu. Se o que estivesse em jogo fosse a cronologia, a história de vida, os anos vividos, os fatos, as realizações. Não. Talvez teríamos outras pessoas de que nós teríamos muito mais coisas a escrever. Só para dar um exemplo, imagine se a gente fosse pegar a história de alguém como o Papa São João Paulo II, e que foi Papa por 26, 27 anos, quanta coisa não teria para escrever sobre ele. Se a gente pegasse as coisas que ele disse, as coisas que ele escreveu, a sua vida pública, é claro que teria muito mais coisas. Mas não é este o sentido mais importante. Jesus, na sua vida, na sua obra e, sobretudo, no seu mistério, não se esgota na capacidade do ser humano de falar sobre ele. Jesus não se esgota na capacidade de escrever a história dele. Mesmo que a gente tivesse várias interpretações, ainda assim não se esgota. Jesus é uma realidade viva. É Deus. É alguém que nos fala não somente naquilo que disse lá no passado, mas nos fala com as palavras que disse lá no passado e com a ação do Espírito Santo que nos inspira e que nos move ainda hoje. Jesus não tem limites no seu significado, na sua presença. E, de fato, se a gente olhar desta maneira, nem todos os livros do mundo poderiam dizer quem é Jesus. Palavras não são capazes de expressar. Não se trata pura e simplesmente de um conhecimento humano, experimental, né? Se trata verdadeiramente de uma verdade que é maior do que nós. Jesus é o Filho de Deus. E essa conclusão, então, do Evangelho de São João nos leva a olhar para Jesus assim. Existe sempre alguma coisa a mais para saber sobre Jesus. Sempre alguma coisa a mais para dizer ou para compreender sobre Jesus. Jesus é verdadeiramente um caminho que ocupa, de uma certa maneira, toda a nossa história, toda a nossa vida e não se esgota na limitação dos nossos recursos, da nossa compreensão e nem na limitação da nossa vida. Rezemos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.